Atirei o pau no gato, tô mais... Miau! Oi, gente, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Com nós tá ótimo. Só eu vou poder falar O aqui. Jonas A Dani encontrou tá aqui um atendendo o leão. telefone. É, galera. Eu só mostrar Ele ela que aqui. saía com a novinha, Bom dia, agora arrumou gente. um leãozinho pra poder sair com ele. E o gato tá entrando na paulada. Atirei o pau no gato, Ai, gente, o Jonas agora partiu pra outra, meu irmão. Quer dizer, partiu pra Outrix. Tá levando macetada.